ilustrar para vocês. Eu creio que Oséias conversou com ela. Eu acho que ele visitou várias vezes lá, né? Você poderia também visitar várias vezes. E você, no lugar de Oséias, você faria isso que Oséias fez? De ir lá no prostíbulo, procurar uma mulher, você sendo homem, procurar uma mulher para casar. E você sendo uma mulher, ir lá na cadeia lá, que Deus mandou tu ia casar com aquele homem? Será que você ia fazer o que Deus mandou? Olha, tem um ditado por aí que diz que obedece quem tem juízo, né? E eu acredito que se fosse no meu caso, eu iria por quê? Por quê? Porque Deus, quando manda, a gente tem que obedecer e Deus sabe o que faz. Mas essa história de Oséias era uma ilustração que Deus estava fazendo para Oséias. Por quê? Porque Deus estava ensinando para Oséias o seguinte: olha, Oséias, eu amo Israel, ou seja, eu amo seres humanos, eu amo as pessoas, mas eles não querem dar ouvidos para a minha voz, eles não querem dar ouvidos para mim. Eu falo tanto para eles as coisas, mas eles não ouvem. Simplesmente eles têm comichões nos ouvidos, não conseguem ouvir nada. E aquele homem, o profeta, foi, buscou a mulher, casou com ela, disse: ó, mulher, eu vou te fazer uma mulher de dona de casa, eu vou te honrar, vou te dar meu nome e tudo, né? E começou ali com os preparativos, casou com ela, foi morar junto com ela. Só que, meus amados, é o seguinte, nós vemos na história bíblica, que a história bíblica ela é maravilhosa, ela explica direitinho aquela situação. Aquela mulher casou com Oséias, mas, olha esse mais aqui, esse mais é impressionante. Mas ela lembrou, ela sentiu saudade, casou com Oséias, aí estava lá, teve 3 filhos com Oséias, 3 filhos. Ela teve 2 meninos e uma menina, que eu vou depois dizer o significado do nome desses filhos. E Deus falou: Oséias, ó, tudo que está acontecendo contigo está acontecendo comigo aqui. Era uma comparação de Deus com Oséias. Deus estava mostrando para Oséias o que ele estava sentindo. Deus estava querendo que o profeta sentisse o que ele estava sentindo concernente ao povo de Israel, concernente a nós, às vezes, né? E aquela mulher, de um nada, começou a sentir saudade, começou a sentir vontade de voltar de novo para aquele lugar lá, o prostíbulo. E sabe o que aconteceu com ela? Simplesmente ela voltou de novo, novamente, para o lugar de onde ela veio, o prostíbulo. Voltou. Então, um ditado por aí que diz que o porco ele sempre volta para o chiqueiro novamente. Pois é, a Gomer, ela nunca tinha esquecido lá o prostíbulo, né? Ela não tinha esquecido aquele lugar e ela voltou para lá. Voltou novamente para o lugar onde tudo lá é uma bagunça, não presta para nada, né? Lá tem muita coisa errada, acontece muitas coisas esquisitas que ninguém sabe, nem eu sei, eu acredito que nem vocês sabem, mas é só para vocês saberem, através dessa ilustração que eu estou falando sobre a história de Oséias com esta mulher. E Oséias voltou novamente lá no prostíbulo e disse: Gomer, volta de novo. Não, sai dessa vida, eu não quero essa vida para ti, volta de novo. E ela retornou para ele e depois voltou de novo para o prostíbulo.
E lá no prostíbulo não estava dando mais para Gomer, porque estava dando tudo errado lá. Nem clientes ela não estava tendo mais. E o que ela fez? Ela disse, eu vou me leiloar agora. Agora eu vou me leiloar aqui para qualquer homem que quer aparecer, eu vou me leiloar. E Oséias, ele soube dessa história, que o Gomer estava sendo leiloada. E Oséias voltou lá, e o leilão começou, e Oséias arrematou a sua esposa de volta para ele. E Oséias disse assim, amor, não volta para aquele prostíbulo mais, fica aqui, eu te amo, eu tenho um amor por você, eu tenho 3 filhos com você, vamos ficar aqui, não volta mais para aquele lugar horrível, eu te dei um nome, as pessoas estão falando coisas de mim, mas eu não ligo porque as pessoas falam, eu ligo pelo amor que eu tenho por você, o amor que eu tenho por você é muito grande, é infinito. E olha só o que eu quero dizer para você neste momento. Oséias significa Deus e a Gomer significa o povo de Israel e nós hoje em dia. Deus está nos amando, Deus está nos trazendo, Deus está nos comissionando para sermos pessoas, vou dizer, pessoas de bem, salvas, transformadas pelo Espírito Santo do Senhor. E Ele entregou seu Filho na cruz para nos salvar. E às vezes nós não damos valor e voltamos a praticar o que nós praticamos antes. Essa ilustração ilustra o amor de Deus por nós. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos e Deus Ele nos perdoa. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. E essa ilustração aqui da história de Oséias é uma história que acontece nos dias de hoje, já aconteceu nesse tempo também. Foi tão tal o que estava acontecendo no meio do povo de Israel que os nomes dos filhos de Oséias com aquela mulher, Gomer, tem um significado não tão bonito. Não tão bonito. O primeiro foi o Jezreel, o filho deles, que eles tiveram. E olha só por que ele recebeu este nome. Por que ele colocou o nome Jezreel? Aqui está a resposta no livro de Oséias, no capítulo 1, o versículo é o 4, que diz assim, ó. O Senhor disse a Oséias, ponha o nome do menino Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Aí diz, vou acabar com o reino de Israel. Olha só, por isso que foi colocado o nome do menino de Jezreel, representando o que aquele homem fez no passado. Temos aqui o nome da outra filha de Oséias, que diz assim, ó. O Senhor falou para Oséias, coloca o nome da menina de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel e não os perdoarei, mas continuarei com amor o povo de Judá. Eu mesmo, Senhor, seu Deus, os salvarei, porém não farei com que, por isso que, por meio de uma guerra, não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos de guerra e cavaleiros. Então Gomer ficou grávida novamente e deu à luz ao outro filho. E o Senhor disse assim, olha, põe o nome do menino de não meu povo, pois o povo de Israel não era mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. Porque os nomes dos filhos de Oséias foi colocado com estes significados? Porque estes nomes, por si só, eles já diziam o que estava acontecendo com aquele povo naquele tempo. Era um lembrete, é como se fosse um lembrete de Deus para aquele povo do que eles estavam fazendo. Era todo tipo de coisa que aquele povo estava fazendo. Eles eram infiéis, eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses que não eram o Deus de Israel. Eles fingiam que estavam arrependidos, eles mentiam, eles tinham ódios, tinham traições, eles tinham várias coisas. Por isso que Deus estava tão triste com aquele povo, e Deus fez com que Oséias
fosse atrás daquela mulher prostituta para mostrar para Oséias a dor que ele estava sentindo. Então, quando aquela mulher voltou novamente para o prostíbulo, Deus disse assim: olha, Oséias, você está sentindo a dor, você está sentindo aí o que é que eu estou sentindo aqui? Tudo que vão ter regras, você vai ter que respeitar as regras. Até no trânsito. Se você passar no trânsito, você passar no sinal vermelho, você vai ser multado. Se você não obedecer às leis daqui dos homens, como é que você vai se tornar um cidadão, né, de respeito para cumprir as leis? É a mesma coisa. Em qualquer trabalho, em qualquer situação que você fizer, tem que ter uma lei, tem que ter uma lei para que tenha organização, disciplina. É a mesma coisa. A lei do Senhor é perfeita. A Bíblia Sagrada está aqui, a palavra de Deus está aqui. Deus, ele nos chama, ele chama você. E um dia o Senhor Jesus, ele vai voltar, ele vai arrebatar o seu povo. Muitas pessoas criticam aí o povo de Deus. O povo de Deus só faz é orar pelas pessoas. O povo de Deus só clama pelas vidas. O povo de Deus não faz mal para ninguém. Muitas pessoas, erroneamente, elas julgam muitas pessoas cristãos. Eles acham que os cristãos fazem mal, mas os cristãos não fazem mal para ninguém, minha gente. Os cristãos, eles estão aqui para interceder pelas almas, pelas pessoas. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não estamos aqui para condenar ninguém. O único que pode fazer isso é Deus. É só Deus que pode. Nós só somos canais de bênção. Se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então nós temos que falar o que a palavra diz. E quando eu falo da palavra de Deus, quando eu falo aqui, eu também pego para mim essa palavra, porque a palavra de Deus, eu aprendo muito e você também, né? Então aqui, trazendo aqui novamente, voltando para a história de Oséias, Deus, ele amava aquele povo e queria restaurar aquele povo. Vamos ver aqui no versículo de número 11, o que diz aqui,
que está escrito no tema assim, ó, Deus ama o seu povo. Tem um versículo chave aqui no livro de Oséias, no capítulo 1, o versículo 1, que fala o seguinte: a respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já amava e chamei meu filho, que estava na terra do Egito. Olha, este versículo bíblico aqui é uma profecia que ia acontecer mais lá na frente, futuro. Quando Jesus nasceu, que o Herodes estava querendo matar Jesus, Maria e José foram para o Egito, né? O Senhor disse, o anjo do Senhor falou: olha, Maria e José, falou para José em sonhos, vão para o Egito, porque o homem quer matar Jesus. Então eles foram para lá. E quando Herodes morreu, o Senhor falou novamente para José: voltem, porque aquele homem que queria matar Jesus já está morto. Aquelas pessoas que queriam matar Jesus já morreram. Então esta profecia aqui se cumpriu lá no livro do Mateus, no livro de Lucas, que está escrito sobre a história que Jesus, né, foi para o Egito. Se cumpriu a profecia. E o Senhor, ele diz assim: olha, eu amo este povo demais. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim e eu segurei nos meus braços, como quem pega uma criança no colo, e eu me inclinarei e lhes dei de comer. Viu como Deus te ama muito e me ama também? O livro de Oséias também é uma prova viva do que Deus, ele ama cada um de nós, e ele insiste até você se voltar para ele. Ele continua te amando e vai te amar para sempre. E vamos finalizar aqui com uma oração para que Deus venha abençoar as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar esta pessoa que está ouvindo essa oração, que o Senhor venha entrar no coração dela agora e que ela possa sentir, Senhor, o Senhor falando com ela agora, assim como o Senhor mostrou para nós a história de Oséias, amando incondicionalmente, que esta pessoa, Pai, ela sinta o seu amor, porque todo dia o Senhor dá um sol maravilhoso, uma noite para nós. Espírito Santo de Deus, toca nessas vidas. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo esta voz e esta oração.